Bom dia a todos, mais uma vez. Estamos hoje aqui reunidos na Comissão de Estudos de Inovação e Tecnologia da ABIAD, do Sindibor e da Aresp, coordenada pelo Senai, né, na pessoa do nosso professor Carlos Coelho. E hoje, né, temos aqui um integrante do time do Senai, que trabalha com o professor Carlos Coelho, é o professor Cauã Trindade Lessa Paulo. O Cauã é engenheiro de controle e automação, ele é especialista em tecnologia do Senai. A atividade dele no Senai é consultoria em definição e aplicação de hardwares e softwares industriais com projetos de automação industrial, atendimento técnico em projetos de comissionamento, programa em PLC e SCADA, otimização de processos com manufatura enxuta e eficiência energética. O Cauã tem experiência no campo de onshore e offshore, no diagnóstico de defeitos, instalação e manutenção preventiva e corretiva de turbomáquinas, geradores, motores de lubrificação de gerador e turbina, motores de partida hidráulica, motores de ventilação e ar de combustão, inspecionar e calibrar instrumentos de campo e válvulas, experiência em sistema de automação e controle, desenvolvimento de projetos em PLC, HMI, Allen Bradley, controle Logic 5000 e outros mais. Já passou pela SSE Brasil, Civil Sistemas Eletrônicos, já passou pela Petrobras, já passou pela Mitsubishi. Se eu esqueci de alguma coisa, por favor, me desculpe, Cauã. E hoje, o Cauã irá nos trazer aqui novamente, uma breve apresentação sobre o projeto Jornada de Transformação Digital. E eu digo breve porque nós já apresentamos a jornada em diferentes momentos, e então vai ser mais uma introdução para ele chegar aonde nós esperamos e pedimos a ele que chegasse, que é apresentar cases, né, envolvendo também a condição da jornada da transformação digital, que nominada como mais digital, mais produtiva e mais competitiva, né? E os cases permitirão entendermos, né, como é que funciona esse trabalho. E, naturalmente, como sempre, eu agradeço os membros da Comissão de Inovação e Tecnologia, os convidando a interagir com o professor Cauã, permitindo que façam o uso aí tanto do microfone quanto do chat. Isso é uma reunião de integração de fato, né? Não é uma palestra, né? Mas peço também a compreensão e gentileza de todos que nos permitam gravar a parte em que o professor Cauã fará a apresentação do conteúdo agora, no começo, e tão logo ele encerre a apresentação, esta gravação será encerrada, naturalmente, e disponibilizada para todos os associados que não puderam participar aqui nesta manhã do dia 20 de abril de 2023, só para deixar registrado aqui no vídeo, né? Eu não havia dito isso no começo. E aí, com o encerramento da gravação, todos podem ficar ainda mais à vontade para contar de suas experiências, pedir aí apoio ao Cauã, já combinar aí algum tipo de etapa ou atendimento direcionado à empresa de vocês. Enfim, explorar aqui a nossa manhã da melhor forma. Eu não me apresentei no começo, mas, dada a gravação, também faço essa correção aqui. Eu sou Reinaldo Megni, estou presidente executivo da BEAD do Sindibor e diretor executivo da Aresp. Abertura feita, passo a palavra ao professor Cauã, a quem agradeço mais uma vez, e desejo a todos uma boa reunião. Por favor, Cauã. Bom, inicialmente gostaria de desejar um bom dia a todos. Obrigado, Reinaldo, pela apresentação. Obrigado a todos da Sindibor. Eu acredito que hoje vai ser uma manhã bem bacana, com bastante conteúdo, com o objetivo final de trazer o que é a transformação digital, né? E como o Senai exerce esse tema hoje nas indústrias, né?
Então, Reinaldo, eu agradeço novamente por essa oportunidade. É um assunto, você mesmo já iniciou, falou sobre a pauta, né, que hoje é a jornada de transformação digital. É um assunto que está cada vez mais presente, né? Essa revolução tecnológica está todos os dias, não só no na nossa casa, né, mas também, principalmente nas nossas indústrias, que ainda estão um pouco atrasadas, eu diria, né? Mas o trabalho do Senai junto com o Sebrae, junto com a Fiesp e o Ciesp é justamente isso, né? É, encontrar essas empresas, entender a maturidade tecnológica delas e oferecer essa consultoria gratuita, que é o mais bacana dela. Então, acho que o Reinaldo, acho que a ideia era, vamos iniciar já a apresentação, né? Vou apresentar, vou trazer bastante cases, então acho que eu vou compartilhar aqui, tá bom, Reinaldo? Vamos lá. Bom, hoje eu vou falar sobre a jornada de transformação digital. Como o Reinaldo mesmo já iniciou, é um programa junto ao Senai, Sebrae, Fiesp e Ciesp, né? Então, a gente tem esse objetivo de atender as indústrias do estado de São Paulo. Hoje, está sendo o maior programa do estado de São Paulo de transformação digital, nunca visto ainda no Brasil. Então, a ideia até pelos órgãos é tentar expandir isso nacionalmente, né? Sobre esse programa. Vou tentar passar aqui. Então, como eu disse, é uma união entre essas quatro forças, né? Entre a Fiesp, a Ciesp, o Senai e o Sebrae. Então, eles se uniram para realizar o maior programa de transformação digital da história de São Paulo. Então, a meta deles é atender 40 mil empresas, entre micro, pequenas e médias indústrias. Então, independente do segmento industrial, essa empresa, se tiver o que na industrial, se tiver um faturamento anual de até 8 milhões, ela está apta a participar da jornada. Então, como eu disse, a ideia do programa é essa, promover transformação digital entre todos os segmentos industriais, diferentes níveis de maturidade, desde uma empresa de pequeno porte, que já está um pouco evoluída tecnologicamente, até uma empresa micro, que ela é microempresa, que a maioria das vezes é a própria família que está administrando ali, que ainda não teve nenhum contato com a tecnologia ou com algum recurso digital que possa auxiliar e dar uma solução de uma necessidade que ela tem. Então, é um programa Sebrae Tech. Então, ele é uma consultoria dividida em 8 etapas. Posteriormente, vou explicar as 8 etapas detalhadamente. Então, o mais bacana desse programa é que ele é totalmente gratuito. Então, estando dentro desses requisitos que eu mencionei, tanto de porte, tanto de faturamento anual, e tendo que na industrial a empresa está apta a participar do programa Sebrae Tech Jornada de Transformação Digital. Então, como o Reinaldo mencionou, né, a ideia hoje não é só explicar teoricamente a jornada, o programa, a nossa consultoria em si nas indústrias, mas a ideia é também trazer cases, exemplos que estão acontecendo diariamente, todos os dias. Hoje já estamos atendendo mais de 10 mil empresas. Então, dentro das 8 etapas, essas 10 mil empresas estão distribuídas, não necessariamente todas vão chegar na oitava etapa, né, de consultoria. Mas a gente sabendo a maturidade da empresa, a gente sabendo o estado presente atual dela, a gente vai exercer um trabalho em cima disso, a gente vai realizar um diagnóstico. Então, a partir desse diagnóstico, a gente consegue entender a situação atual da empresa e de que forma a gente possa contribuir para esse crescimento tecnológico da mesma, né? Então, eu vou trazer alguns vídeos, alguns cases visivelmente para todos que participam, poder enxergar e ver como que integralmente, né, esse trabalho do Senai lá no chão de fábrica, lá na empresa. Então, a ideia, no início, eu vou trazer a apresentação a partir de um vídeo, que ficaria bem bacana, bem resumida, uma coisa rápida, e depois eu vou entrar por etapa dessa consultoria e trazer alguns cases que estão envolvidos em cada etapa da mesma. Vou dar um start aqui. A jornada de transformação digital já atendeu mais de 7 mil indústrias paulistas, com ganhos médios de 35% na produtividade. O programa de digitalização tem capacidade para atender 40 mil indústrias em 8 etapas de consultoria e treinamento gratuitos. Quando indicados serviços de melhoria, as empresas contam ainda com uma linha de crédito especial da jornada, com taxas abaixo do mercado para a compra de produtos e serviços tecnológicos. Tudo disponível em um cadastro exclusivo de fornecedores,
garantindo um ecossistema para a transformação digital. Tivemos uma redução de 28% na conta. A gente acha que vai ter que investir muito dinheiro, né? E às vezes alguma pequena mudança aqui ou outra ali já traz retorno financeiro para a gente sem que invista. Mudamos a disposição dos produtos no nosso estoque, agora sim, com toda uma visão de produção enxuta, aumentando bastante, significativamente a produtividade em 58%. Eu acho que uma grande dificuldade das empresas é saber o que fazer e como fazer. Então o Senai vem com conhecimento técnico, te dá todo o suporte, ele identifica em que estágio você está, te ajuda a planejar. O Sebrae é um dos parceiros estratégicos mais importantes para a Medicatriz. Um dos pontos mais importantes foi o programa Ali. Nós conseguimos, no primeiro ciclo do Ali, 11% do nosso faturamento em relação a produtos inovadores e com tecnologias muito diferenciadas. Surgiu a oportunidade, é um recurso de fomento que a Celco nunca tinha acessado, e o Senai foi uma coincidência muito feliz. Rapidamente, em questão de um mês, esse projeto foi elaborado, submetido e felizmente aprovado. Acesse o site da jornada e descubra como tornar a sua indústria mais produtiva. Indústria forte, país forte. Bom, acho que essa apresentação de início da jornada trouxe muitos cases separadamente, alguns exemplos, tanto na eficiência energética, que também é uma consultoria presente na jornada, quanto também na otimização de processos em si, numa produção mais enxuta, com uma redução de desperdícios e, principalmente, que é o nosso maior indicador da jornada. O nosso objetivo é aumento de produtividade. Então, a partir desse momento que a empresa está apta a participar da jornada, ou a empresa busca, através do site, ter essa consultoria, então a empresa pode ter esse acesso individualmente, poder se cadastrar, ou também o próprio Senai está fazendo um papel de prospecção no estado de São Paulo todo. Então, se o Senai ainda não chegou na sua empresa, logo menos ele vai chegar. Se a sua empresa está dentro desses requisitos que eu já mencionei anteriormente, com certeza o Senai está próximo de bater na sua porta. Então, o Senai tem esse papel da mesma forma de buscar essas empresas, e também a empresa também tem essa facilidade de tentar buscar o Senai também através desse site. Então, a gente faz essa prospecção de empresas, a gente também recebe essas empresas através desse portal de cadastro. Então, como disse na apresentação, como eu também mencionei, a jornada ela está dividida em 8 etapas, né? Então, a gente traz esse infográfico que a gente chama, né, de andares. Então, no térreo, a gente encontra essas duas etapas, tanto de diagnóstico quanto de estratégia. Então, a gente vai subindo para o primeiro andar, que tem a etapa de otimização de processos, e no segundo andar é justamente onde está esse mundo digital, né? Essa transformação digital. Então, desde a etapa 4 até a etapa 8 de consultoria, a gente está totalmente envolvido nessa transformação digital como posso dizer, integralmente na empresa, né? Então, a empresa não pode, dependendo do nível, logicamente, da maturidade tecnológica dela, a gente pode levar a empresa do térreo, que é essencial para a gente saber, conhecer o papel dela, o trabalho que a empresa exerce no mercado de trabalho, no mundo do segmento industrial, e a partir desse diagnóstico a gente sabe dizer, não, a empresa está bem enxuta, tem uma produção enxuta, ela tem uma redução de desperdícios, principalmente relacionada à otimização de processos, bem bacana, então a gente pode estar elevando ela para o segundo andar diretamente. Esse que é um ponto diferencial também da jornada, né? Não necessariamente ela tem que passar por todas as etapas, mas a etapa 1 e a 2 é obrigatório, mas partindo da etapa 2, ela já pode ir para a etapa 4, que seria a primeira etapa do segundo andar. Então, se ela tiver um nível já, se ela tiver algumas iniciativas voltadas à parte de transformação digital, algumas implementações de softwares, de sistemas, de ERP, de MES, eu vou falar um pouco mais à frente, ela já pode estar elevando, eu já posso, junto ao Senai, já elevar ela para o segundo andar. Mas, a partir de agora, eu vou explicar um pouquinho mais sobre cada etapa, para o empresário poder enxergar de que forma ele está inserido em cada etapa na jornada. Então, iniciando pelo diagnóstico, o diagnóstico é aquilo que eu mencionei, é a nossa primeira etapa, é a nossa primeira visita à empresa. Então, o diagnóstico ele é realizado através de 2 relatórios,
Então, quando tem a prospecção na empresa ou a empresa entra em contato com o Senai, a gente vai visitar a empresa, a gente vai conhecer ela. Então, é um momento de identificar oportunidade de melhoria, tanto no processo produtivo, no fabril, no chão de fábrica, mas também no modelo de negócio. Então, essa primeira etapa, a gente já está realizando uma consultoria de 4 horas. Então, é nesse momento que a empresa fala, ó, eu quero participar da jornada. Então, é o momento que ela dá o aceite e a gente começa a seguir com as nossas próximas etapas, com o nosso próximo atendimento, né? Então, o diagnóstico é o pontapé inicial, é o início da nossa consultoria, é importante demais essa etapa, porque, como eu disse, né, não adianta a gente chegar na empresa já oferecer uma transformação digital, sendo que a gente não conhece ainda o funcionamento dela, não conhece as dores, principalmente do empresário, né? Porque o Senai tem esse papel junto ao Sebrae, né, de escutar a dor do empresário, tanto relacionada ao seu processo, tanto relacionada ao seu modelo de negócio, à sua presença digital, a sua entrega, por exemplo. Então, desde diversas dores, a gente vai escutar, a gente vai conversar com o empresário, vai entender de que forma a gente possa oferecer uma solução voltada à necessidade do empresário dentro da jornada. Então, o diagnóstico é um papel, é uma etapa de grande importância. Então, a gente já começa a realizar a consultoria de 4 horas na empresa, a gente marca uma reunião, conversa bastante, escuta as dores do cliente, do empresário e faz também essa visita no chão de fábrica para poder conhecer o processo produtivo e encontrar oportunidades. A próxima etapa, partindo do diagnóstico, é a estratégia. Então, dentro da estratégia, é a parte de redefinição de modelo de negócio. Então, como eu disse, o Sebrae está junto com a gente na jornada de transformação digital. Então, essa etapa está totalmente direcionada ao Sebrae. Então, o Sebrae realiza o ALI. Eu acredito que muitas empresas já devem ter realizado o ALI, que é o Agente Local de Inovação. Então, se a empresa ainda não realizou, ela vai realizar nesse momento, na segunda etapa. Ou se a empresa já realizou antes do Senai entrar em contato, bacana, ela já fez essa etapa, ela já está apta, ela já passou pela etapa de estratégia e já podemos elevar ela para a próxima etapa, que é a etapa de otimização de processo. Mas se a empresa ainda não participou pelo ALI, que é o Agente Local de Inovação, a empresa, o ALI, do Sebrae, vai entrar em contato com a empresa, vai oferecer, vai também escutar a dor, principalmente do empresário, do cliente, e vai oferecer uma dessas 40 consultorias de acordo com o seu porte, obviamente. Então, por exemplo, essa primeira consultoria, se a empresa é microempresa ou pequeno porte, ela tem uma consultoria de 30 horas. Então, dependendo de cada consultoria e dependendo do porte também da empresa, ela vai ter essa consultoria de diversas formas, tanto presencial quanto remota, mas trazendo esse objetivo da etapa 2, que é redefinição de modelo de negócio. Como que está a empresa? Ela está com bastante demanda? Ela está com dificuldade em encontrar demanda? Como está a presença digital dela, né? Se é que a empresa tem página no LinkedIn, se é que a empresa tem página no Instagram, como que está a divulgação dela, né? Como que está o marketing dela, né? Então, o Sebrae entra nesse momento com a etapa 2 para poder enxergar essas oportunidades voltadas a esse tema. Então, partindo da etapa 2, a gente entra na otimização de processos. Então, após o Sebrae realizar a etapa de estratégia, o Sebrae fala, Senai, já realizamos a consultoria, a empresa já está ocorrendo mudanças relacionadas ao modelo de negócio, podem continuar a jornada. Então, quando o Sebrae dá o ok para o Senai, a gente realiza a etapa 3. Então, na etapa 3, a gente realizamos tanto a consultoria em manufatura enxuta e também em eficiência energética. Então, quando eu falo em manufatura enxuta, eu falo de Lean Manufacturing. Então, não adianta a gente chegar numa empresa, como eu já disse várias vezes, eu levar ela ao segundo andar, a uma transformação digital, a implementação de automação, de robô, seja outra tecnologia habilitadora da indústria 4.0, que é o objetivo da jornada. Mas antes de a gente chegar nessa etapa, é preciso entender, né, o estado atual da empresa. Então, quando a gente fala de manufatura enxuta, esse é o nosso objetivo. Será que a empresa tem essa mentalidade enxuta já?
relacionado ao seu layout produtivo, à sua produção, aos seus processos de produção a um produto dela, como está o seu PCP, seu planejamento e controle de produção, como está essa comunicação hoje entre um pedido até chegar ao chão de fábrica, ao supervisor de produção, como está a empresa hoje relacionada a esses temas, né? Como está a empresa relacionada a desperdícios, que eu vou comentar posteriormente. Será que a empresa trabalha com muito estoque intermediário? Será que a empresa tem muita movimentação em excesso? Será que a empresa ela tem problema com prazos de entrega? Como está a empresa relacionada a esses temas? Então, tanto o Lean quanto a eficiência energética está presente na etapa 3. Então, dentro da manufatura enxuta, eu vou ter essas 11 consultorias. Então, por exemplo, eu tenho a consultoria de Lean para a microempresa, que seria de 60 horas, e para uma pequena empresa de 100 horas. E até para uma média empresa, dentro do faturamento de 8 milhões, de 120 horas. Então, dependendo do estado atual da empresa, o Senai vai oferecer uma ficha técnica relacionada à necessidade do empresário. Então, se o empresário precisa de uma melhoria de eficiência energética e fontes de energia alternativas, como eu disse, então, por exemplo, será que a conta de luz do empresário está muito alta, né? Então, essas respostas a gente vai ter desde lá no início do diagnóstico, né? Então, a gente faz o diagnóstico com 2 relatórios que eu tinha mencionado. O primeiro diagnóstico, ele vai trazer dados relacionados ao seu processo produtivo, e em cima desses valores, a gente tem parâmetros, né, com um gráfico de radar, ele vai indicar em que etapa, em que momento a gente pode oferecer uma consultoria dedicada àquela necessidade do cliente, mas também a gente realiza um relatório de eficiência energética. Esses 2 relatórios a gente já realiza no diagnóstico, né? Então, através do relatório de eficiência energética, o empresário fala, ó, eu preciso abaixar essa minha conta de luz, está muito alta, estou pagando mais de 20 mil reais de conta de luz. De que forma o Senai possa oferecer isso? Então, como eu disse, o Senai hoje trabalha em rede. Então, não só a minha unidade de São Bernardo, que fica a unidade em Maria Mato, mas como diversos Senais que estão especializados, cada um em uma área, né? Por exemplo, o Senai de Cambuci está especializado na parte de melhoria de eficiência energética. Então, é nesse momento que vamos entrar em contato com esse Senai, com esse parceiro junto com a gente, para poder estar visitando a sua empresa e tentar entender de que forma a gente possa oferecer uma solução para tentar, por exemplo, ter essa redução de custo em uma conta de luz, por exemplo. Então, como eu disse, né, na etapa 3, que é o nosso foco também do meu time no Maria Mato, que fica no Senai em São Bernardo, né? Então, quando a gente fala de Lean Manufacturing, que eu sou um consultor Lean, o meu papel hoje na jornada é trabalhar na etapa 3, e quando eu falo da etapa 3, que eu trago essa importância do Lean, dessa filosofia de redução de desperdício, de redução de custos, de observar redundâncias de processos, mas principalmente em desperdício. Hoje o Lean, quando eu falo do Lean, desse conceito, né, dessa filosofia, que também faz parte de uma consultoria, a gente observa esses 8 desperdícios que estão presentes dentro do Lean. Então, desde superprodução, desde um desperdício intelectual. Pô, será que eu tenho um funcionário que está trabalhando em um processo que ele não tem tanta habilidade? Será que eu não conheço o meu operador ao todo, né? Será que ele tem mais habilidade para trabalhar em outra etapa? A gente também vai observar movimentos desnecessários, como eu disse, a parte de movimentação. Como está o layout da minha empresa, né, de etapas? Será que está muito longe? Será que estão cruzando movimentação? Será que o meu operador anda muito? Hoje o Senai, quando está presente nas empresas, a gente encontra diversos cases, a gente vê empresas que têm movimentação, a gente encontra um operador que anda mais de 5 km por dia em uma empresa. Então, a gente vai observar também esse desperdício de movimentação. Outro ponto também é de espera, né? Será que tem bastante espera entre um processo e outro? Porque quando a gente fala de espera, também é desperdício, né? E espera está totalmente ligada ao tempo, né? Porque, pô, será que esse tempo que que o operador está esperando chegar uma etapa do produto para poder fazer a dele, será que ele poderia estar realizando outro tipo de atividade? Será que a gente consegue reduzir essa espera? Então, também a gente vai observar nessa etapa 3, né, nessa consultoria de Lean Manufacturing. Outro desperdício é a parte de processo
desnecessário, né? De que forma a gente está realizando, a gente está produzindo, fabricando esse produto, né? Será que tem alguma etapa que é desnecessária, que não agrega valor? Porque quando a gente fala de valor, a gente também lembra de preço, né? Então, preço é totalmente diferente de valor, né? Valor é aquilo que você atribui ao cliente, né? Preço, totalmente justo, a gente tem que ter um preço para a gente poder ter também o nosso lucro, o empresário, né? Mas o valor está totalmente ligado ao preço. Então, de que forma eu estou realizando o meu processo, né? Se é que tem algum processo ali que é desnecessário, que não vai agregar valor ao meu produto, então também é um desperdício que hoje o Senai vai observar. Tanto também como defeitos de retrabalho, será que está ocorrendo muito retrabalho? Também relacionado ao transporte, muito parecido à movimentação, como está o seu layout, o seu fluxo, né, de transporte, tanto a parte de recebimento até expedição ao cliente, e também aos seus estoques, né? Será que você está trabalhando com estoque mínimo? Será que como que está seu estoque? Hoje você trabalha com uma produção empurrada, né? Hoje você produz para estoque ou você tem uma demanda, recebe um pedido e você realiza? Então o Lean também traz esse objetivo do empresário trabalhar com essa produção puxada, né? Então você recebeu o cliente, você recebeu o pedido e a partir do pedido você realizar, produzir esse pedido para o cliente, né? Então, desde a redução de desperdício, hoje eu também trouxe uma ferramenta 5S. Eu vou trazer alguns cases, algumas ferramentas que o Senai vai realizar, né, na empresa relacionada à etapa 3. Então, uma das ferramentas do Lean Manufacturing, da Manufatura Instituto, é o 5S. Eu acredito que muitas pessoas já conheçam, muitas indústrias já realizam, já tem essa iniciativa do 5S, que é muito bacana, é fundamental. Então, tem empresas que a gente encontra que nunca ouviu falar do 5S, e tem empresas que já realizam 5S. Então, 5S é 5 termos relacionados, começando com a letra S, então, que descreve práticas para esse ambiente de trabalho, né, da empresa, né? Então, tanto úteis para o gerenciamento visual, uma gestão visual, até para a produção do Lean em fato, né? Então, o 5S a gente está dividido tanto inicialmente o primeiro S é a utilização, o segundo S é a organização, o terceiro seria a limpeza, posteriormente a padronização e também, por último, a disciplina, né? Eu vou passar rapidamente por cada S, só para a gente tentar o empresário escutar essa gravação, essa comissão, né, relacionada a essa pauta, porque é importante, né? O empresário vai, às vezes, poder encontrar, né, essa gravação no site da Sindibor. Então, é legal que o empresário tenha em mente, será que eu estou realizando o 5S? De que forma isso pode contribuir para mim, né, no meu processo? Então, quando eu falo do primeiro S, do senso de utilização, será que no meu chão de fábrica não tem aquele maquinário parado, que eu não estou utilizando a tempo? Será que não tenho caixas ali que está parado ali que eu não vou usar, que poderia ir por lixo ou que poderia ser reformado ou vendido? Então, o Senai também tem esse papel dentro dessa consultoria na etapa 3, que é o nosso foco. Então, a gente vai analisar o que é sempre usado, o que é essencial para o processo, o que é usar ocasionalmente, né? Então, a gente sempre tentar colocar um pouco afastado, o que é usar raramente, mas que é necessário, então a gente colocar separado num local que seja fácil localização, e realmente o que for desnecessário, a gente vai conversar com o cliente, vai perguntar de que forma isso pode estar contribuindo à produção dele, ou se a gente pode estar reformando, se é uma máquina que está parada, que está com problema, ou se a gente pode estar até vendendo ou eliminando, descartando, né? Então, esse é o primeiro senso de utilização. O segundo senso é de organização, que é o segundo S. Então, a gente vai identificar oportunidades. Então, a organização, né? Aqui eu trouxe um antes e depois, né? De um case que o Senai, o meu time está realizando, esse atendimento ainda está em andamento, né? Então, a gente está finalizando esse atendimento voltado à etapa 3, voltado à etapa de linha. Essa empresa está recebendo uma consultoria de 100 horas, pelo porte dela de ser pequeno porte. Então, por exemplo, ano antes, ela não tinha nenhum tipo de identificação de matéria-prima. O operador tinha dificuldade, um operador novo, de encontrar aquela matéria-prima, essa dificuldade gerava tempo e esse tempo atrapalha o seu processo em si. Então, o cliente, o empresário já realizou, como eu trouxe uma imagem, né, posteriormente de hoje,
ele já realizou uma pré-identificação, já podemos observar uma melhor organização de matéria-prima, e isso ajuda totalmente ao operador a buscar essa matéria-prima para poder iniciar o processo produtivo. O segundo S é o senso de limpeza, que a gente pode até parar, pô, mas isso é básico, mas muitas empresas que a gente encontra hoje têm dificuldade um pouco nesse senso. Então, a gente precisa organizar a casa, a gente precisa saber o que é utilizável, o que não é. A gente precisa limpar literalmente a casa. Então, ó, a gente precisa definir responsáveis pelas áreas. Muitas empresas a gente não tem essa divisão de áreas, não tem, cada operador não é responsável pela sua área. Então, a gente faz essa marcação de área, por exemplo, nessa empresa que estamos realizando um atendimento, a gente definiu responsáveis pelas áreas. Então, em cima dessas áreas, a gente realizou um plano de ação. Então, cada operador tem que estar responsável pelo seu terreno ali, né? Que a gente sempre disse nos nossos atendimentos. Então, o operador tem que estar responsável pela sua área. Então, utilizou a máquina, no final do dia, vamos limpar o equipamento e vamos limpar o setor que está trabalhando, né? O próximo senso é o senso de padronização, né? Então, depois daqueles 3 sensos, né? Tanto de utilização, organização e limpeza, pô, vamos tentar padronizar isso, né? Vamos manter um ambiente de trabalho favorável, tanto à saúde, quanto à higiene, quanto a questões de condições de trabalho relacionadas à segurança de trabalho. Pô, de que forma, pô, será que tem algum equipamento ali que eu possa me machucar no meio do caminho? Entendeu? Vamos humanizar, né, esse local de trabalho, vamos manter ele limpo. Então, o 4senso, o 4S, traz esse conceito de padronização. E o 5S, o último, que é o de autodisciplina. Então, depois daqueles 4 iniciais S, né, tanto de utilização, organização, limpeza e padronização, de que forma trazer isso para o operador, não só o operador, mas para um gerente de produção, para um supervisor, para um coordenador, é esse senso de autodisciplina, né? Fazer dessas atitudes um hábito, né? Então, transformar o 5S tanto no modo de vida, no modo de trabalho, e também dar abertura aos operadores de ter a sua criatividade, né? Então, quando a gente entra em contato com a empresa, quando a gente vai conversar com os operadores, que vai ser o nosso time Kaizen, né? Que a gente chama, nosso time de melhoria contínua. Então, a gente vai definir com o empresário os operadores que vão trabalhar com a gente como ponto focal, como ponto de melhoria, como ponto de cobrança das nossas atividades. Então, esse time Kaizen da empresa vai trabalhar semanalmente com o Senai, então a gente tem essa prioridade de tentar manter um atendimento semanalmente na empresa, para a gente não poder ter também esse déficit de muito tempo sem ir lá, porque a maioria das vezes a gente vai na empresa, a gente realiza a atividade, faz a intervenção, no outro dia o empresário não, o operador já não realiza da mesma forma, já mudou o hábito novamente, já faz como fazia antes. Então, o Senai tenta priorizar esse acompanhamento semanal na etapa 3, tanto na etapa 3 quanto nas próximas etapas de atendimento presencial, para a gente poder estar observando como está implementado e como está o time Kaizen está com essa autodisciplina de manter, né, essas atitudes como um hábito. Então, também trazer como respeito aos colegas, tanto cumprindo horário, principalmente segunda-feira, né, que algumas empresas têm esse déficit de funcionários chegando atrasado. Então, quando a gente traz isso para o empresário, esse tempinho, aquela meia hora que a máquina ficou parada, aquela 1 hora, aquele tempo de setup, né, de preparação de máquina. Pô, minha máquina demorou 2 horas hoje. Às vezes, para o empresário, na visão deles, é comum, mas às vezes o Senai traz como esse tempo uma oportunidade de melhoria, né? Pô, será que em 2 horas eu não conseguia estar produzindo mais peças? Entendeu? Então, com essa redução de setup, com essa implementação, a gente possa ter já um início, né, da nossa produtividade, do nosso aumento, que é o nosso indicador. Então, também melhorar principalmente a comunicação entre pessoas, né? Então, por exemplo, na nossa etapa 3, que eu vou sempre frisar, que é o nosso foco do meu trabalho como consultor Lean, o A3, o relatório A3, é um entregável nosso no final do atendimento. Então, finalizando as 100 horas de atendimento de Lean, a gente vai entregar esse relatório A3. Então, ele é dividido em 8 etapas. Então, a gente vai identificar, definir o problema, a gente vai entender esse problema, a gente vai mapear utilizando uma ferramenta de mapa fluxo de valor. Então, a gente vai mapear, vai cronometrar literalmente cada etapa, vai ver a necessidade de uma melhoria, de uma mudança de layout. Então, em cima desse mapa fluxo de valor, a gente vai conseguir
extrair esses dados e posteriormente analisar e priorizar, principalmente em qual família de produtos vamos atuar, né? Então, às vezes a gente sempre busca, às vezes não, o nosso objetivo é buscar a família de produtos que o empresário hoje possui mais dor, mais problema, e trabalhar em cima dessa família de produtos. Quando eu falo família de produtos, pensa lá em alguma peça, algum produto, independente de qual seja, mas que ela passa pelas mesmas etapas de processo, pelas mesmas etapas de produção. Então, vamos dizer, recebimento faz parte do mapa de fluxo. A gente mede esse tempo de recebimento tanto de insumo, de matéria-prima, por exemplo, uma etapa de corte, uma etapa de extrusão numa indústria de plástico ou de borracha, a gente vai estar medindo de que forma, será que a máquina está trabalhando no máximo dela, se a gente pode ter algum ganho ali de velocidade dela, de produção, mas sempre priorizando a qualidade do produto, obviamente, que também é um fator, é um indicador do nosso atendimento, da nossa consultoria. Então, desde da produtividade, também como a qualidade, a movimentação e também o payback, que eu vou trazer como na etapa 2, na etapa 2 não, no segundo andar, que é a parte de investimento, de melhorias, de implementação de software, de hardware. Então, esses 4 indicadores a gente vai trazer no A3. Então, a gente vai trazer também diagnóstico das causas. O Lean tem algumas ferramentas que a gente realiza, por exemplo, o diagrama de Ishikawa, 5 porquês. Então, a gente vai, depois do mapa de fluxo, entender, né, como que está esse problema, fazer esse diagnóstico até traçar a nossa causa, né? A nossa causa raiz, né? Qual é a causa raiz desse problema, né? Então, partindo desse diagnóstico, a gente realiza o nosso plano de ação, que é o item 5 do relatório. A gente vai, nesse momento, traçar algumas intervenções. Então, o Senai tem o papel de trazer quais são as intervenções, de que forma a empresa tem que fazer. A gente traz esse plano de ação, a gente coloca um tempo para o empresário, a gente mantém esse acompanhamento e realiza, vê como que está o andamento dessa intervenção. Então, tem empresas que têm mais de 30 intervenções relacionadas a essa consultoria, então é muito bacana, porque tem diversas intervenções que a gente vai acompanhar, desde um 5S, por exemplo, até uma movimentação de máquina, entre outras ferramentas dentro do Lean. Então, depois desse plano de ação, a gente vai observar os resultados, a gente vai comparar o estado passado com o estado presente após essas intervenções que o Senai propôs junto à empresa, e depois padronizar, realizar treinamentos, e a gente ter no final esse reconhecimento, esse aceite do empresário, ó, era isso que o Senai me propôs lá no início, no diagnóstico, e o Senai cumpriu o que foi falado. Então, nesse momento que a gente tem o reconhecimento da empresa, a gente finaliza essa etapa 3 da consultoria de manufatura enxuta. Então, como o Reinaldo comentou, vou trazer um case da empresa Vulcan, que está relacionada à parte de eficiência energética. Eu falei muito mais sobre a manufatura enxuta, mas é legal que essa empresa teve uma intervenção relacionada à eficiência energética, que está relacionada à etapa 3. Então, vai ser bacana para vocês observar de que forma o empresário teve esse retorno dessa etapa, né? A Vulcan, indústria metal-mecânica, reduziu o consumo de energia elétrica com a assessoria em eficiência energética do Senai São Paulo. Otimização de processos é uma das etapas da jornada de transformação digital. Foram feitas medições e a sugestão de um sistema de gestão com medição setorizada para os ambientes com maiores consumos de energia. A gente constatou, através de algumas medições, inclusive orientadas e assistidas pelo Senai, que a nossa estufa era ligada várias vezes ao dia para vários processos. Então, um dos itens é agrupar o uso da estufa. Então, isso já trouxe um ganho significativo para o nosso processo e o nosso consumo. Outro exemplo que eu posso dar é a utilização dos compressores. Por exemplo, nós temos 3 turnos e eles ficavam ligados 24 horas para atender o terceiro turno, mas não tem demanda. Então, depois que a gente instalou a plataforma de gerenciamento online do consumo, a gente identificou que o equipamento estava ligado sem ter uso.
Então essa é uma ação simples, mas a gente não teria feito sem o projeto. Agora falando de número, na pintura é mais de 30% de redução no consumo de energia elétrica. Para os compressores é mais de 7,5% de redução de consumo. E em se tratando dos compressores é ainda mais importante e relevante porque só em compressores a gente está falando de 30% do consumo de toda a fábrica. Então, os resultados são positivos de todas as formas. Faça como a Vulcan. Acesse jornadadigital.sp.senai.br e descubra como tornar sua indústria mais produtiva. Então, esse case da Vulcan, né, traz mais o papel da consultoria relacionada à melhoria de eficiência energética. Então, trouxe um exemplo que outra unidade do Senai realizou voltado a esse tema. Então, também eu vou trazer um tema, um case, né, que é da Quinelato, que também realiza produtos de borracha, que também está relacionado totalmente ao nosso sindicato, a Sindibor. Então, vai ser bacana a gente visualizar o papel da consultoria Lean na empresa, né? Quinelato Indústria e Comércio, que produz peças para o setor automotivo, contou com a consultoria do Senai São Paulo para identificar oportunidades de melhorias em seus processos produtivos. A empresa participou das etapas 3 e 6 da jornada de transformação digital e implantou ações que geraram ganho de produtividade. Haviam processos em excesso, desperdícios de movimentação, refugos. Em relação à digitalização, o principal trabalho foi a elaboração de uma simulação computacional. A empresa pôde observar o quanto ela poderia estar ganhando, buscando um fluxo contínuo dentro dos seus processos. Nós fizemos um trabalho específico numa família de peças e só nessa família de peças a gente conseguiu maior produtividade, mais de 48% de ganho, mais tempo disponível de máquina e menor custo da ordem de produção. Eles nos ajudaram a entender os nossos processos e gerar um melhor layout com o mínimo de movimentação para essa nova planta. Economizou tempo, bastante recurso, fez com que a conclusão da obra se tornasse mais rápida. Foi uma mudança de patamar para a gente depois da consultoria do Senai. Faça como a Quinelato. Acesse jornadadigital. Então, como a Quinelato também, como exemplo de um case, né? Tanto a parte da etapa 3, também como a parte de digitalização, que é a etapa 6, que eu vou comentar posteriormente. Então, ela realizou essa consultoria nas duas etapas, trouxe essa melhoria de produtividade, principalmente. Os indicadores, às vezes, são altos, né? Então, tem empresa que a gente faz um aumento de produtividade de 20%, de 30%, de 40%, até 50% de aumento de produtividade, mas isso não está, como posso dizer, parametrizado, né? A gente tem uma meta, obviamente, o Senai tem uma meta, a gente tentar alcançar 20% pelo menos de produtividade, tanto na etapa 3 de otimização de processo, quanto nas próximas etapas. Então, esse é o nosso principal indicador. O papel da jornada é esse, realizar essa transformação digital com o nosso aumento de produtividade. Então, a próxima etapa, partindo tanto da eficiência energética quanto do Lean, a próxima etapa é de mapeamento, é quando a gente começa a iniciar as etapas do segundo andar. Então, pode ser realizado 2 tipos de consultorias, dependendo do porte da empresa. Então, normalmente a gente realiza o PET, que a gente chama, que é o Planejamento Estratégico Tecnológico. Então, para uma empresa que é micro e pequeno porte, já tem uma consultoria de 140 horas, já é um número bacana, presente na empresa, realizando. Então, nesse mapeamento, a gente é muito parecido com o diagnóstico lá no térreo. Lembra que eu comentei? De identificar oportunidades de melhoria de processo. Então, o mapeamento traz esse novo diagnóstico mais voltado a implementações de automação, de integração da indústria inteligente. Então, o mapeamento vai observar, a empresa passou pela etapa 3, principalmente, que é o Lean. Então, beleza, a empresa está apta, está de acordo, está envolvida, ela está pronta para poder receber as soluções de automação, de tecnologias habilitadoras. Então, no mapeamento, tem essa consultoria, tem um toolbox, o roadmap. Então, no mapeamento de 140 horas, no final, a gente também tem um entregável dia 3.
Então, aquele relatório que eu mostrei anteriormente, da etapa 3, que traz tanto a parte de problema, de resultados, o mapeamento também utiliza o A3 como uma ferramenta de entregável, né, para o empresário. Então, ali ele vai trazer tanto de que forma um exemplo, né, de tecnologia possa estar resolvendo a necessidade do cliente, né? Quais são os seus ganhos? Pô, se eu colocar um sistema, por exemplo, de rastreabilidade de produto, né? Que é muito forte hoje como implementação da jornada, né? A base ali. Às vezes o gestor, o gerente não sabe em que momento que está a peça, não sabe localizar o produto dele no fluxo todo de processo da empresa. Então, a rastreabilidade de produto é uma implementação muito comum na jornada. Então, esse sistema, por exemplo, de ERP, um sistema de gestão de estoque, por exemplo, ele traz esse benefício para o cliente. Então, no mapeamento, o Senai não propriamente dito, né, não vai realizar a programação, a implementação diretamente do software, mas ele vai fazer todo o projeto. Então, junto com o empresário, ele vai realizar o projeto, às vezes pode ser um projeto, dependendo do porte da empresa. Se a empresa tiver várias oportunidades, pode ser 2, 3 projetos, e o Senai vai entregar no A3 esse projeto. Então, vai trazer tanto os ganhos anuais, qual vai ser seu investimento, então, de que forma a empresa vai entrar com a sua contrapartida, né, com o seu aporte financeiro. Então, o Senai desenvolve todo o projeto junto com a empresa. Aí, partindo da etapa 4, entre os nossos fornecedores, que agora vou mencionar. Então, por exemplo, a jornada hoje ela tem um portal de fornecedores. Então, não é como eu disse, não é o Senai que vai colocar a mão, que vai fazer uma montagem de um painel elétrico, por exemplo. Então, tem fornecedores que estão cadastrados, que passaram por toda uma análise do time Senai São Paulo, tanto jurídico quanto técnico. Então, por exemplo, hoje eu posso trazer como exemplo um dos nossos fornecedores, a WEG, a gigante WEG, também como a Siemens, trazendo soluções voltadas ao nosso segundo andar. Então, hoje a gente tem esses dois grandes parceiros, entre outros fornecedores que já estão aptos, que já estão participando da jornada. Então, é nesse momento que o empresário, na etapa 4, recebe o projeto, passa para a etapa 5. Vamos dar um exemplo. A empresa quer implementar um CLP, automatizar alguma parte ali do processo dela. Então, a gente vai trazer esse projeto, a gente comunica o fornecedor o projeto, e a partir daí o Senai tem um papel de gestor, né? Então, o time Senai vai estar acompanhando essa implementação de fato do fornecedor na sua empresa. Então, a gente vai ficar acompanhando ali tudo, né? Vai estar de perto até toda a parte de instalação, de configuração, de comissionamento, até a partida de uma automatização na sua empresa. Então, tem esses dois tipos de consultoria, tanto presencial quanto remota também, com uma duração de 36 horas. Então, o mapeamento tem um final entregável a 3, ele traz tanto a parte, como eu disse, do objetivo, da proposta técnica, tanto dos ganhos anuais e principalmente do seu payback, né, e do seu investimento para você ter essa automação, por exemplo, né? Então, dentro da automação, a gente tem 6 consultorias também. Então, tem a implantação da automação industrial, implantação do código de barra, como eu disse, uma rastreabilidade de produto, e também tem a parte de parametrização de processos industriais automatizados, que é onde entra um hardware, né? Entre, por exemplo, um CLP. Então, dentro da etapa 5, a gente tem essas 6 etapas com a sua duração em cada. Então, como eu disse, a partir dessa etapa, o Senai fica como um gestor, né? Então, tem um fornecedor que está apto, que está cadastrado na jornada, que vai exercer a implantação da tecnologia em si, né? Então, também seguindo com uma parte da etapa 6 de digitalização. Então, a gente vai implantar tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. Então, a gente pode implementar uma realidade aumentada, uma realidade virtual, um gêmeo digital, entre outras tecnologias habilitadoras voltadas à indústria 4.0. Obviamente, de acordo com a necessidade
de acordo com também a capacidade de aporte da empresa, né, de investimento, sempre seguindo a necessidade do cliente e seu limite ali, né, de investimento. Então, na etapa C, a gente tem essas duas consultorias, né, de otimização de processo com conectividade, então a gente entra a parte de internet das coisas, IoT. Na etapa 7, de integração, tanto a parte de integração vertical e horizontal da cadeia produtiva, a gente tem a implantação da integração de sistemas produtivos, então para a microempresa a gente tem uma consultoria de 60 horas, para a empresa de pequeno porte tem uma consultoria de 80 horas, até a gente chegar na etapa 8, que é a nossa etapa, que é o nosso objetivo final, que é transformar todas as indústrias numa indústria inteligente. Então, a jornada é desafiadora, ela é uma jornada literalmente, não é fácil chegar na etapa 8, nem todos vão chegar na etapa 8, nem todos precisam chegar na etapa 8. Às vezes, na etapa 3, o empresário já tem um ganho absurdo de produtividade, ele já consegue resolver muitos dos seus problemas, então o Senai entra como esse papel de solução, né? Então, é importante trazer esse termo, né, de solução. Então, a jornada é isso, né? Então, é dividida em 8 etapas, a empresa tem que passar por essas 8 etapas, não obrigatoriamente, mas se a empresa tiver uma maturidade tecnológica, ela vai já elevar, a gente vai realizar o diagnóstico com um nível tecnológico maior, então a gente já vai levar essa empresa para o segundo andar. Então, pode ser que uma empresa esteja escutando agora, pô, eu tenho uma solução, eu preciso ter uma ideia, ter um projeto voltado para a parte de automação ou de robótica, de colocar um robô, de automatizar por exemplo, uma montagem de pallet. Então, se a empresa a gente vai observar, beleza, a gente vai escutar a sua dor, vai escutar a sua ideia, mas se a gente observar ali que o Lean, que a parte da mentalidade enxuta, a gente estiver um pouco atrasada, a gente encontre bastante melhorias, a gente vai pedir para o empresário, calma, a gente vai chegar lá, esse é o nosso objetivo, o Senai está junto com o empresário, mas a gente precisa passar pela etapa 3, porque senão a gente vai automatizar, como a gente diz muito por aí, que é automatizar desperdício, né? A gente não pode automatizar desperdício, né? A gente tem que automatizar etapas que vão gerar produtividade, que é o nosso indicador principal. Então, de que forma também a gente possa estar trazendo, né, uma linha piloto, né, de investimento ou uma linha de fomento voltada, né, para o empresário que está dentro da jornada, né? Então, a Desenvolve SP é uma agência, né, de investimento. Então, de investimento não, como posso dizer, é uma agência de fomento, de fato, né? Ela não é um banco, o empresário não vai abrir uma conta na Desenvolve SP, mas ela é uma agência de fomento, então ela vai liberar recurso para o empresário implementar a solução de hardware, de software na sua empresa. Então, às vezes, o empresário não tem o investimento necessário, mas a jornada trouxe esse plus, né? Então, trouxe essa linha de fomento, a Desenvolve SP, que tem o objetivo de apoiar, né, tanto a micro, pequena e média empresa, visando trazer um investimento, um projeto elaborado tanto no âmbito do programa, né? Mas o público-alvo dela não cabe só, não entra só até o 8 milhões de faturamento, como eu já disse, mas também de empresas de até 90 milhões de faturamento anual. Mas o requisito é empresas participantes da jornada de transformação digital. Então, se a empresa está dentro da jornada, ela pode estar pedindo, sim, esse financiamento pela Desenvolve SP. Então, o valor de financiamento pode estar entre 10 a 500 mil. Então, hoje a taxa dele é a Selic mais meio, que é o spread, né, da Desenvolve SP, menos o Plus, que é o menos 5% ao ano. Então, hoje a gente tem uma taxa de 9,25% ao ano. Já é uma taxa atrativa para o cliente. A gente entende as dificuldades hoje de todo empresário, desde da microempresa até a média empresa. A gente sabe a dificuldade de como é ter aquele investimento para a gente poder realizar uma transformação digital, né? Então, os itens financiáveis dentro do Desenvolve SP estão dentro da parte de serviços, de softwares e hardware, né? Então, a participação é de 100%. Então, o empresário pode ter uma carência de até 6 meses, obviamente vai ter uma avaliação de crédito. Vou passar uma linha rápida de
no fluxo como funciona, e ele tem um prazo total para poder acertar integralmente esse financiamento de até 3 anos. Então, a linha de crédito desenvolve CP segue esse fluxo, então a empresa, junto com o Senai, realiza o cadastro, o Desenvolve SP, a agência, né, recebe esse cadastro, ela vê se a empresa realmente, de que forma ela possa estar, de que forma ela está dentro da jornada, né, se está tudo ok, o Desenvolve SP envia um e-mail avisando a empresa, está tudo ok, você está apta, mas eu preciso agora analisar a sua documentação, né? Então, aí a gente passa para a parte de análise de crédito, de aprovação, e depois que está tudo ok, tudo certo, a gente vai para a assinatura do contrato de operação de crédito. Normalmente, a gente encontra aí um tempo de, dependendo se a empresa tiver tudo certinho, a gente tem um prazo até de 20 dias, a empresa já recebeu o recurso voltado para poder realizar essa implantação de tecnologia, entre 20 a 35 dias. A média é entre 30 a 1 mês a 35 dias de prazo aí para até receber a empresa esse recurso, né? Então, como disse, né? Então, a empresa pode ter esses 6 meses de carência, né? Então a empresa, após a aquisição de itens, né? A empresa recebeu o recurso, né? Ela vai fazer a aquisição de itens necessários, né? Que está proposto na proposta técnica. O Senai vai ter que realizar uma declaração de anuência técnica, então, para a agência poder observar de que forma está o andamento, né, depois da liberação do recurso, né, como que está o andamento da implantação da tecnologia. Depois que a Desenvolve CP recebe essa declaração de anuência, após, no final dos 6 meses, a gente tem o pagamento das parcelas, em onde está aplicada a taxa de juros com redução. Então, é importante trazer que a jornada, para a gente finalizar, a jornada é fundamental, é um programa muito importante, né, para as indústrias, tanto do segmento industrial, mas até para a parte de comércio, mas como a jornada é voltada para o segmento industrial, independente de qual seja, mas é uma consultoria gratuita. Então, se você ainda não pôde saber mais sobre a jornada, entre em contato com a gente, entre em contato com qualquer Senai mais próximo da sua empresa. Hoje, quase todos os Senais estão participando da jornada, cada Senai tem seu time, então o estado todo de São Paulo tem um Senai próximo à sua região, tanto a região de Campinas, do centro, seja qual for, entre em contato com o Senai, procure mais sobre a jornada, entre no site, se cadastre. Automaticamente, quando você se cadastrar e você colocar seu endereço, o Senai mais próximo já vai receber seu cadastro, seu interesse em participar da jornada, mas participem. É uma consultoria gratuita, é fundamental para o seu crescimento industrial, principalmente crescimento tecnológico. A gente sabe a evolução tecnológica como que está, todos os dias que a gente passa, aquela tecnologia que a gente estava implantada já é passado, todo dia que passa tem uma tecnologia nova, mas o Senai, junto a todo o time de Sebrae, da Fiesp e Cesp, tem esse objetivo hoje de atender até 40 mil empresas. A gente já atendeu hoje mais de 10 mil empresas que já estão participando da jornada. Então, a gente fica muito feliz do interesse das empresas em estar dentro da jornada, de participar desse programa e também como posso dizer, né? De estar, como posso dizer, a palavra até fugiu agora, mas de estar ajudando, né? Literalmente, né? As empresas para essa evolução tecnológica. Então, é legal que a jornada também trouxe esse papel, essa linha de fomento, essa agência da Desenvolve CP. A gente sabe todas as dificuldades do empresário de implementar uma tecnologia habilitadora, a gente sabe dos custos, mas o Senai tem esse papel de analisar, de fazer o diagnóstico, de implementar, de escutar a dor do cliente e no final a gente ter um resultado muito satisfatório, né? Então, essa é a ideia da jornada. Eu agradeço em nome do Senai por essa oportunidade, agradeço por essa comissão de inovação e tecnologia, por essa comissão de estudo. Se tiverem dúvidas, podem entrar em contato com a Feedbook, que com certeza ela vai passar o contato do Senai. Então, entre em contato, perguntem.
fiquem à vontade, mas não deixem para depois. Vamos tentar começar amanhã, né? Que a gente fala. Quando a gente vê, a gente está atrás, né? A gente tem que começar amanhã. Mas estejam abertos a qualquer tipo de solicitação, de dúvida, seja qual for. Então, eu, Cauã, em nome do Senai, a gente agradece por essa oportunidade. E é isso, pessoal. Obrigado. Excelente, Cauã. Nós que agradecemos mais uma vez a sua presença online aqui no na nossa Comissão de Inovação e Tecnologia, trazendo informações, reforçando algumas informações que nós já vimos anteriormente, Sim. Agora exemplificando com cases bastante interessantes. É bem verdade também que a gente deve se atentar ao fato de que a transformação digital proposta por esse projeto não se trata de inovação digital, ou melhor dizendo, inovação de processo, de produto. Isso são outras frentes de trabalho do Senai, do SESI. Enfim, existem reuniões que nós ainda faremos sobre essa frente de inovação, já fizemos algumas, mas eu digo isso porque nós estamos falando de melhoria de processo nessa reunião, daí os exemplos de coisas talvez que parecem simples, mas é aquela história do sapo dentro da panela que não consegue enxergar, não por culpa dele, mas por natureza, né, existencial, coisas que acontecem dentro do seu perímetro, né? E muitas vezes precisa vir alguém de fora para poder apontar aquilo que parece ser óbvio para a gente, né? Então, só por aí eu acho que já é extremamente válido, né? E na verdade, o maior investimento que a empresa vai ter é tempo, né? Exatamente. A questão de dedicar aí uma equipe para deixar da empresa disponível, né? Para poder acompanhar os consultores indicados para desenvolver esse trabalho, mas o trabalho em si, a maior parte, né, da massa crítica será feito pelos consultores. Você precisa, na verdade, trazê-lo à sua empresa e permitir que ele entenda o processo. Basicamente é isso, né? Existe, naturalmente, uma série de cuidados práticos e legais em relação ao sigilo industrial. Existe documentação que assegura, né, essas nuances. Então, obviamente que a empresa que estiver preocupada com isso pode consultá-los para saber mais sobre, mas naturalmente que aqui antecipamos que toda essa tratativa ela atende os requisitos legais e as práticas, né, de governança corporativa. Muito bem. Com certeza. Obrigado a todos mais uma vez. Até a próxima. Obrigado, Renato. Obrigado Até a próxima. Obrigado à equipe toda do SNBOL. Agradeço.